Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou o Bruno Mazzoni e no vídeo de hoje, um vídeo um pouco diferente aqui dos vídeos normais, vamos assim dizer, do canal. Hoje é sexta-feira, dia 2. Acabou de sair o relatório de criação de vagas de emprego nos Estados Unidos, payroll. Acabou não, já faz um tempinho, agora são 10 para as 11. E bem, o que eu estou enxergando aqui de fluxo de dinheiro, vou falar sobre carry trade, vou falar sobre esse relatório, pessoal, mas esse vídeo aqui é para dizer para vocês qual é o principal risco, tá, das ações ou de renda variável em países emergentes logo no Brasil, para o mês de agosto e setembro. Então vou dar minha opinião sobre rotação de fluxo, tá, para onde o dinheiro está indo, e eu vou trazer para vocês alguns gráficos macro, né, aquela nerdice clássica aqui. Vou falar sobre o payroll, vou trazer aqui a evolução do indicador, sem dúvida nenhuma, e vou mergulhar bastante nesse gráfico. Então vai ser um vídeo tático para você que tem carteira de investimentos em ações por longo prazo, também de renda fixa, por que não? Qual é o momento macro atual? Então esse vídeo vai servir para ancorar, ou melhor, né, criar uma narrativa, tá? Criar um cenário base para vocês entregar, e aí cada um que me assistir vai decidir, né, se molda o seu cenário base de acordo com o que assistiu aqui ao longo desse vídeo, tá? Esse aqui é o propósito principal. E depois do payroll de hoje, vou identificar o TLT, né, o ETF, como principal vencedor do cenário macro ou do fluxo que o dinheiro está correndo nesse momento. Comente sobre carry trade, comente sobre o TLT, comente sobre curva de juros brasileira e sobre TRIG 11 e Small 11, que podem e devem também se beneficiar no curtíssimo prazo da narrativa atual, do cenário macro atual, isso na ótica, na lente da Faria Lima e também na lente de Wall Street, ou seja, de investidores, especuladores, né, da economia financeira de maneira geral. No mais, disclaimer está na tela, eu sou o Bruno Mazzoni, analista CNPI, seja muito bem-vindo ao Clube dos Dividendos. Pessoal, hoje nós tivemos aqui, estou na plataforma do TradingView, o dado do payroll, né? Criação de vagas de emprego e também o desemprego nos Estados Unidos. O desemprego veio acima do esperado, 4,3%, tá? E os dados do payroll, né, a criação de vagas de emprego veio abaixo do esperado, né? O esperado era 175 mil, veio 114. E aí eu trago para vocês esse gráfico. Eu nem preciso sair da tela, né? Vocês estão vendo ele bonitinho, que é o payroll, né? É mensal, é um dado mensal. Todos os meses tem lá o CAGED norte-americano dizendo quantas vagas foram criadas mês a mês, tá? E nós percebemos que de 2021 para cá, eu peguei ali o pós-pandemia, pelo menos a parte mais crítica da pandemia. Então, eu peguei março de 2021, né, um ano pós março de 2020, que foi o início ali para os mercados financeiros, não para a economia real, para a sociedade como um todo, mas para os mercados financeiros foi o início ali da volatilidade da pandemia. E aí nós percebemos que pós superinjeção fiscal, as vagas foram diminuindo. A partir da segunda metade, ou do segundo trimestre, na verdade, de 2023, então dessa fase aqui, ó, maio 2023 para a direita, tá? De maio para 2023 até o momento, o que nós percebemos, ou que eu, pelo menos, consigo notar? Tá? Eu consigo notar que o payroll continuou a tendência de baixa, mas a volatilidade diminuiu. De um mês para o outro, nós temos ali o payroll diminuindo a volatilidade, ou seja, as ondas de criação e destruição de emprego, que eram gigantescas em 2021, 2022 e primeiro trimestre de 2023, tá? Elas diminuíram. Essa onda comprimiu. Aí agora a gente está num mar mais tranquilo, ou seja, o Fed mesmo fala isso. Nós estamos em um ciclo do mercado de trabalho normal, né, ou normalizando. Isso é muito importante. Como veio um dado muito abaixo do esperado, pessoal, qual que é o trade, né? Qual que é o fluxo de agosto? O fluxo é recessão. O fluxo é hard landing, ou seja, o BC não vai ser ágil o suficiente para conter uma desaceleração que acelerou da atividade econômica. Tivemos PMIs ruins, atividade econômica ruim, mesmo no verão norte-americano, e agora o último bastião da economia americana, que é a força de trabalho, que é o mercado de trabalho, esse cedendo abruptamente. Bom, o que isso traz? Traz um voo, né, uma transição do dinheiro para a qualidade, o flight to quality, no termo em inglês, que é o voo aí da qualidade. O que isso significa? Mesmo a atividade econômica americana apontando para baixo, mesmo o DXY, a força do dólar, apontando para baixo, e aí eu falo logo do iene japonês, tá ajudando ali, o dólar nos países desenvolvidos sobe. O dólar nos países em desenvolvimento, emergentes, ele se aprecia. Por quê? Porque investidores estrangeiros sacam, e os locais sacam aqui dólares em países que não são os Estados Unidos e enviam dinheiro para os Estados Unidos para comprar dívida soberana. Tá?
Então, mesmo com o DXY para baixo, nós podemos ter muito, provavelmente, tá? O dólar se valorizando em países emergentes. Por quê? O dólar sai daqui e aplica na dívida soberana, na expectativa que o Fed corte os juros, porque a atividade econômica está cedendo. Então, vamos prefixar, tá? Em um primeiro momento, a nossa rentabilidade, aproveitar que o Fed realmente não vai subir juros ou manter juros, ele vai começar o corte. Então, há um voo ali por dívida americana, tá? Há uma saída muito forte das commodities e esse é o principal risco de agosto e setembro. Porque se a principal economia do mundo está desacelerando e a China não traz nenhum grande nuance para a gente, por hora, a China é mais setembro ali, né? Que tende a mirar sua bazuca para bater os 5% de PIB ano, já que eles estão abaixo nos 4,70. Em um primeiro momento do trade recessivo, o dólar se aprecia. O dólar se aprecia, tá? Mesmo tendo o DXY ali contra as grandes moedas fortes, tá? Lateral ou até se enfraquecendo por causa do Japão, principalmente do iene, tá? Em países emergentes, o dólar se aprecia. Porque sai o trade de commodities, sai o trade de inflação, petróleo caindo, minério caindo, grãos caindo, tudo isso, e vai para a dívida americana, que é a segurança, tá certo? E nesse exato momento, em agosto, é a segurança no topo, né? Porque o Fed realmente me parece que tem mais um argumento para cortar juros. E aí, esse gráfico, e eu vou sair da tela, esse gráfico é o mais bacana. Deixa eu tirar também aqui o QR Code do TradingView. Esse gráfico é o mais legal, e eu vou analisar ele agora, pessoal, tirando um pouquinho a lupa do ciclo do fluxo atual, tá? Então a gente tem um fluxo que diz assim, ó, não quero commodities, porque os Estados Unidos está desacelerando mais do que eu previ. Então é o momento de se comprar a dívida americana, aproveitar o pré-fixado lá que está no topo. Não me parece que o Fed vai subir juros ou nem mesmo manter. Então vamos aproveitar para comprar essa dívida, esse pré-fixado. Então suga-se dinheiro por ali. Em um segundo momento, o dólar se valoriza também, tá? Porque os países emergentes, onde se tem a expectativa de exportação de commodities, acabam não recebendo mais fluxo e tendo o dólar, na verdade, sendo sacado desses países, tá? No medo, né, desse fluxo de commodities, né, das commodities derrocarem, vamos lá para a moeda mais forte. Então, em um primeiro momento de recessão nos Estados Unidos, o dólar se fortalece. Em um segundo momento, que é super rápido, pessoal, pode demorar semanas ou, no máximo, ali, um trimestre, tá? Em um segundo momento, tudo cai. Dólar, curva de juros, tá? E o único que se beneficia, já com recessão na economia real acontecendo, é ouro, tá? Ouro e bonds, ouro e títulos, tá? Títulos no valor de face, né? Na marcação a mercado, e não nos yields, né? Porque os yields desabam nesse momento e os bonds se valorizam, o valor de face se valoriza. Por isso que eu vou falar do TLT no próximo slide, tá? Mas antes, a gente vem aqui para esse gráfico macro, onde tem na parte de cima o DXY, força do dólar, na parte do meio, quanto que o mercado americano está precificando a curva de juros, né? Qual que é o rendimento, tá? Então tem os Treasuries 10 anos, o T10 aqui, tá certo? E embaixo, a nossa curva de juros, quanto que o mercado brasileiro está precificando juros, a Faria Lima ali, principalmente, que é a curva de juros, não é a Selic, é a curva de juros. Aqui não é o Fed Funds, é a curva de juros americana. Então a gente percebe o seguinte, em 2024, eu vou primeiro tratar de 2024, eu acho que eu vou ficar em 2024, eu não vou precisar necessariamente voltar para 2023, etc. Em 2024, tá? Tentei colocar uma linha vertical verde para vocês, nós tivemos até maio, tá? O dólar se fortalecendo, economia americana, inflação alta e economia forte, curva de juros abrindo, americana, certo? E a gente é o rabo do cachorro, abrimos também. Legal. Todo mundo seguindo a música conforme o cachorro, né? Nós somos o rabo, legal. A partir de maio é que você, pessimista com o Brasil, ganhou bastante argumento. Por quê? Porque o DXY cedeu, a curva de juros americana começou a fechar e a gente não o fez. E aqui nós temos alguns problemas idiosincráticos brasileiros. Quais foram eles? Alteração da meta de superávit, tá? Que deixou de ser superávit e passou a ser 0 a 0, tá? Depois, Petrobras vai pagar ou não dividendos, depois do vai pagar ou não dividendos, troca de presidente, e aí trouxe todo um... Petrobras tem muito fluxo, né, aqui para o Brasil e também respira em lei das SA, respira em governança, respira em, né, vários ruídos aqui, tá, para fluxo ou não, de abertura de juros ou não, tá? E depois o bloqueio, vai ter bloqueio ou não, e acabou tendo bloqueio, tá? Orçamentário, porque escapou aqui um pouquinho do fiscal, beleza? Então, deste momento, maio, segunda quinzena ali, né, ou primeira quinzena, a gente meio que ficou com a curva lateral, levemente inclinada,
enquanto que aí sim, o cachorro fechou. Então a gente não aproveitou, tá? No caso de small caps principalmente, tá? Não aproveitou para se apreciarem ainda mais, porque nós não conseguimos fechar a curva de juros. Estamos vendo fechamento agora, tá? Estamos vendo fechamento agora, que é acompanhado aí por um fechamento das Treasuries e acompanhado numa queda do DXY. Qual que é o meu nuance aqui, pessoal, que eu quero trazer para vocês? É que mesmo com a queda do DXY, mesmo com a queda das Treasuries americanas, curva de juros americana, a gente pode ter o nosso câmbio perdendo terreno. Em um primeiro momento. Quanto, Brunão? Quanto tempo? Um mês, algumas semanas, até 3 meses. Por quê? Porque o dinheiro hoje está pensando, o dinheiro esperto, o dinheiro grande, está pensando o seguinte: puxa, atividade econômica fraca na China, ou pelo menos abaixo do consenso. Fraca não, abaixo do consenso. Estados Unidos arrefecendo até o mercado de trabalho. Eu acho que não é mais soft landing, eu acho que é hard landing. A gente vai ter uma recessãozinha aí, 1 ou 2 ou 3 trimestres de contração econômica. Quando há recessão nos Estados Unidos, o corte de juros por lá vem por uma razão não muito agradável, né? Que é a atividade econômica. Tá? Se é atividade econômica, é menos consumo de commodities, porque eles estão desacelerando, menos consumo de commodities. Por que eu vou trazer dólar, ou levar dólar no caso, para países emergentes? Tá? E aí nós temos o câmbio em países emergentes, tendo uma leve alteração, nesse caso aqui, depreciando, porque dólar, ou pelo menos a percepção é, vamos lá para a dívida, vamos lá para o Fed Funds aplicar nesse cara, ou pelo menos vamos tirar o dinheiro de emergentes em um primeiro momento, tá? Eu quero saber aqui como é que estaremos, né, na atividade econômica para daqui 1 mês, 2 meses. Então, muito provavelmente, quem está sugando liquidez nesse exato momento são os bonds americanos, tá? Então, mesmo com a fraqueza do DXY, que isso, pessoal, é raro, só acontece em uma percepção de recessão. De novo, o payroll fraco que veio hoje, mais os dados econômicos todos aglutinados nesse 2024, não sinalizam recessão, mas não sinalizam recessão já. Mas estão caminhando ali, abrem a janela para uma percepção de, talvez teremos uma tal recessão. Só essa expectativa, pessoal, tá? Faz as coisas andarem como estão andando. Ainda não é realidade. Tá? Mas a expectativa é que está sendo tradeada. E aí, contra fluxo, não há argumento. Tá? Por isso que a gente pode ver curva de juros no Brasil fechando, como está hoje, e bolsa caindo. Por quê? Porque a nossa bolsa predominantemente é commodities. Petro, Vale. Vale tem data corte hoje, está segurando um pouco das pontas, mas semana que vem já não vai ter mais o dividendo como atração. Então a gente pode ver o Ibovespa caindo, curva de juros no Brasil fechando, dólar em um primeiro momento subindo para depois cair também. Quem que pode ser o vencedor aí, pessoal? Quem pode ser o vencedor são as small caps, tá? Porque vão aproveitar essa curva de juros. Utilidade pública, e vão aproveitar a curva de juros fechando, tá? E a inflação um pouquinho acima, né? Veio acima no último PCA, etc., ganhando um pouco de tração. Então, o juro real fechando. Essas empresas vão se beneficiar. Mas essas empresas não fazem preço, ou muito preço, no Ibovespa. Quem faz? Petro, Vale, siderúrgicas e bancos. Tá? E esses tendem a sentir, tá? Nesse curtíssimo prazo. Tá? Quem que é vencedor? Ouro já está fazendo nova máxima. Beleza. Agora, quem não está fazendo nova máxima e quem está revertendo tendência é aqui. Esse cara. Então, esse TLT, né, que é o ETF, tá? Que vai aplicar em título do Tesouro Americano, em dívida do Tesouro Americano de 20 anos para cima, esse cara vai se beneficiar. Se beneficia hoje, é o principal ganhador de sexta-feira. Por quê? Porque os yields estão fechando, os rendimentos da curva de juros americana estão fechando, estão caindo, logo o valor de face dos bonds estão subindo. Essa é a dinâmica. Tá? E esse cara aqui aplica em bonds. Tá? Então, quanto menor for o rendimento das treasuries, da curva de juros americana que eu mostrei para vocês, gráfico do meio, mais alto vai ficar o TLT. E ele vem performando dessa maneira, fazendo um pivô de alta. Então, o principal beneficiado de agosto, e pode ser o mês inteiro, pessoal, tá? Porque eu não sei quão rápido, essa resposta eu não tenho para vocês, eu não sei quão rápido será, tá, essa transição e qual que é o próximo dado econômico para mudar um pouquinho a narrativa de hoje, que é a narrativa de recessão. Commodities para baixo, dólar em um primeiro momento também ali, mundo para baixo. Por quê? Porque nós temos uma dinâmica hoje, pessoal, do iene ganhar força, tá? Então, a hora que o trade do iene se esvaziar, muito provavelmente o dólar mundo, DXY, ganha um pouquinho de força em um primeiro momento, enquanto que os treasuries cai, na expectativa do Fed cortar juros. O que pode mudar isso, pessoal? Uma inflação alta nos Estados Unidos. A gente vai para um trade de estagflação, que é o pior dos mundos, tá? Mas para emergentes nem tanto, tá? Mas seria ruim estagflação. Eu não vejo isso acontecer já na semana que vem.
Então o TLT pode continuar sua alta hoje, sobe 2,3% contra, por exemplo, pessoal, um Dow Jones caindo 1%, um Russell 2000 caindo 3%, um Nasdaq caindo 2% e um SP 500 caindo 1,76%. Então é nítido que esse cara foi vencedor. Tá? É nítido que esse cara é vencedor. O trade de hoje é recessivo, tá? É de recessão. Esse é o trade que a gente está observando hoje. Tudo cai, a não ser ali bonds, tá? E ouro muito provavelmente também está performando bem, tá? Então eu acho que é interessante olhar para essa. Petróleo cai 3,70% hoje, para vocês terem uma noção, a $77. Minério de ferro resiliente. E aqui, pessoal, talvez esteja um setor interessante, é de mineração e não de siderurgia. Mas primeiro eu quis fazer esse resumo para vocês, para ancorar a expectativa da seguinte maneira, pessoal. A gente pode ter o dólar ganhando força em relação ao real no curtíssimo prazo, tá? Mais do que já está, tá? Por um risco recessivo anti-commodities. Tá? Mas em um segundo momento, tá? Já em recessão, muito próximo disso, se é esse trade que vai acontecer de fato, se é isso que vai acontecer de fato para a economia, tá? A gente tem dólar caindo de novo, e aí somente títulos públicos, tá? Porque aqui no Brasil volta a cortar juros, porque lá fora está cortando juros e estamos em recessão, não tem porquê. Tá, com os juros lá em cima, tá? Atividade econômica vai ser um problema. Tá? E aí quem se beneficia na renda variável são as small caps. Então olhar para o fechamento da curva de juros, não vai ser fácil a curva de juros fechar no mês de agosto, embora hoje que feche 2% a nossa curva de juros, tá? A gente pode ter o quê? O dólar voltando a dar uma espichada, porque em um primeiro ciclo recessivo ou de trade de recessão, o dólar ganha uma força simplesmente porque o mundo vai aplicar no título que não tem calote. Eles imprimem dinheiro lá para pagar. E até por essa impressão é que o mercado valoriza o dólar e depois, sai fora do dólar. Tá? Sai fora do dólar para comprar outras divisas e não o dólar, já que estaremos em recessão lá. Então é um leve alta para o dólar em um momento tático. Isso pode vir em agosto. Tá? E aí ali já em setembro e outubro a gente vê um enfraquecimento do dólar. Tem que olhar para as eleições americanas, mas é uma narrativa, tá, que pode ser criada já em agosto, pessoal. Quem que é o vencedor de agosto? Muito provavelmente bonds americanos. E aí quem melhor captura isso é o ETF TLT. Tá? Então curva de juros hoje cede, mas o Ibovespa cai. Por quê? Porque nosso Ibovespa, tá, é bem conectado com commodities. E aqui quem pode bater o Ibovespa em agosto? O Trig 11. Tá? Quem que pode bater o Ibovespa? Como vocês estão vendo os principais pontos, o Trig 11 pode ir lá para os 39,90. Por exemplo, hoje negociado a 36. Quem pode bater o Ibovespa? O Small 11, certo? Esse daqui também pode bater o Ibovespa, tá? Hoje sobe 1,17, tá? O Trig, não sei quanto que está subindo aqui, 0,36, um pouquinho, bem menos, né? O Small está subindo mais, capturando melhor, tá? Essa rotação, pessoal, fortalece você que está apostando aí nas Small Caps, mas enfraquece e traz um principal risco, tá? Se nós tivermos, de fato, o trade de recessão perdurando, tá? Em algum momento o dólar cai e as commodities continuam caindo. Então, o pior momento para as commodities. O que de 2020 a 2022 nós tivemos de melhor cenário, né? Dólar para cima, commodities para cima, para o Ibovespa, que predominantemente são ações exportadoras, tanto mineradoras, siderúrgicas e petróleo. Tá? 2023 nós já tivemos o dólar para baixo e commodities laterais ou até para baixo também. Já tivemos um cenário ruim, mas vindo de um patamar muito alto, tanto dólar como commodities. 2024 a gente pode ter a aceleração da queda das commodities, em um primeiro momento uma estabilização do câmbio, mas logo a gente deve ganhar divisa. O real deve ganhar valorização frente ao real pelo simples carry, que a gente não vai cortar juros tão já, e porque o Fed vai começar a cortar juros e terá problemas, de repente, com a atividade econômica percebida no globo. E aí, quem tem maior juro real, transforma-se. O Brasil, o primeiro flight to quality é para o Fed Funds? Sim. Mas começou a cortar lá, o segundo é emergentes. É o Brasil. O Brasil pode ser um grande sugador de fluxo com 10,50 de Selic. Tá? Logo. Então é bem importante olhar para essa dinâmica, pessoal, que está acontecendo em agosto. Eu quero finalizar o vídeo dizendo para vocês, o maior risco de agosto, e talvez pode ser de setembro, são as commodities. Tá? Eu não vejo sem inflação, tá? Não vejo na economia real, e principalmente para a nossa aqui, ser atividade econômica, dados formidáveis a gente vem coletando de atividade econômica, então não vejo esse problema aqui. Tá? Também não acho que é o câmbio, tá? Logo não acho que é a inflação também. O grande problema é você em Petro, tá? Em Vale, em siderúrgicas, principalmente siderúrgicas. Mineração, pessoal, vive um nuance muito mais conectado com a China.
Tá? Então você, de repente, a China publica algum tipo de dado ali ou alguma medida fiscal e, bom, nós temos aí um grande movimento para o minério de ferro. Tá? Mas siderúrgicas já é bem mais complexo. Tá? A gente pode ter tarifas lá nos Estados Unidos com a eleição do Trump, por exemplo. Nós podemos ter aumento de importações aqui em um momento que o dólar perde força, importações chinesas de aço, né? Do aço chinês. Então, siderúrgicas realmente está difícil o mundo. Tá? Mas mineração e small caps podem ser bem interessantes. Bancos sempre ganham dinheiro, então também bancos ali. E utilidade pública, bolsa de valores. Agora, commodities, de maneira geral, a mineração, se China ajudar, mas pode ceder também o minério. Então tomem cuidado com Petro e Vale. Eu acho que e principalmente siderúrgicas. Tá? Eu teria bastante cuidado ali. Talvez seja o momento de pensar com mais carinho em empresas domésticas, tá? Do que exportadoras. Tá? Se esse trade do TLT for o trade de agosto inteiro. Tá? Hoje está fácil. Ouro e bonds. É um primeiro ciclo recessivo, de percepção recessiva. Né? O mercado sempre tenta precificar lá na frente. Tá? E nos emergentes o dólar ganha um pouquinho de força, mas depois derrete. Tá? No mundo também acho que vai ganhar um pouquinho de força para depois voltar a ceder. Hoje cede bastante, tá? O DXY. Hoje cede bastante. O nosso câmbio aqui também se valoriza um pouquinho hoje. Tá? Nosso câmbio está se valorizando. Está no 0 a 0, 0,18. Tá? Então é meio que eu falei. Acho que o nosso câmbio ele ainda perde terreno, tá? por esse voo para a qualidade. Né? Então o nosso câmbio deve estabilizar aqui por um tempo no 5,75, 5,80, tá? Para depois, em determinado momento, ceder. Ou até chegar aqui no 5,88, para depois ceder. Tá? Porque é um momento de fuga de emergentes, tá? De trade não emergente. Pessoal, falei, tá? Com o principal intuito do quê? De fornecer para vocês um cenário, porque eu estou comprando ações, estou comprando também renda fixa, mas é sempre bom ter um cenário para decidir se compro mais isso ou aquilo. Nesse momento, a minha conclusão que eu chego é minhas compras em commodities, já estão baratas? Sim, mas isso seria menor, bem pequeno, bem pequeno. As minhas compras em small caps é que aceleram. Eu venho aí comprando mais Fleury, comprando mais Multiplan, que são small caps da minha carteira, por exemplo. Tá? Teria mais nuances ali de empresas domésticas do que exportadoras. Mais aporte em empresas domésticas do que exportadoras. Na renda variável e na renda fixa, pré-fixar, porque eu acho que se a principal atividade econômica do mundo está cedendo, pessoal, ninguém vai ter o porquê manter juros, tá? Ou subir juros. Tá? Então, curvas de juros vão ceder e taxas de juros em algum momento também vão ceder se o Fed Funds acelerar um corte de juros, por exemplo. Então, pré-fixar, talvez a gente esteja no topo de um pré-fixado. Tá? E inflação por hora não deve ser problema, porque o câmbio deve estabilizar, depois ceder e as commodities derrocando, não devemos ter inflação. Beleza, pessoal? É isso. Então fecha agora o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Vídeo nerds, vídeo chato. Deixem nos comentários se vocês sobreviveram até o final. Tchau, tchau.